Então, pessoal, a gente vai começar com uma notícia que não poderia deixar de faltar sobre Trump, o que está para acontecer e o que vai acontecer em janeiro, e tá só um alvoroço aqui. E fala sobre a confirmação do plano de declarar a emergência nacional e usar militares para deportações em massa. Isso aí pegou a comunidade não desprevenida, porque já se sabia de algo nesse sentido, mas foi uma notícia bem importante. Dessa semana, 2 dias atrás, a fonte é Gazeta News. Ele fala o quê? Que vai pegar os militares e deportar todo mundo em massa. Declarar emergência, deportação em massa dos imigrantes, conforme ele prometeu na campanha, planeja usar recursos militares para auxiliar na operação, com foco em expulsar criminosos e ameaças à segurança. Ah, já Detalhe, mudou. Não, então, Fala. Mas a gente tá dentro do meu âmbito aqui. Isso. Mas, assim, já está previsto que ele vai usar military, né? São os militares, as forças militares e também polícias locais. Então, dependendo do estado que você está, dependendo do estado no qual essas ações de deportações vão acontecer, vai depender se ele vai realmente conseguir usar polícias locais ou não. Porque nem todas as polícias locais vão contribuir com o presidente Trump para estar deportando imigrantes ilegais. Certo? Agora, existem um tipo de acordo que a polícia faz com o ICE, no qual você tem uma relação mais estreita e que eles conseguem passar essas informações das pessoas que foram apreendidas e que estão aqui legais diretamente para o ICE. A grande maioria dos condados da Flórida tem esse contrato assinado. Esse link, né? Esse link com o ICE. Já tem muitos outros estados que não são tão republicanos e que não têm, né, esse pensamento tanto, no qual eles podem vir a dificultar realmente o Como Trump. Massachusetts, a chief de polícia de Massachusetts, que é como se fosse, não é bem uma delegada, como se fosse uma delegada, a responsável pela polícia de Massachusetts, ela falou que ela não vai colaborar, que eles não são imigração e eles não vão denunciar. Só que aí entra o meu ponto de vista. Eu, Paulo Paterno, sou a favor de deportar todos esses vagabundos e todo mundo que cometer crime. Então, se o Trump não tá falando... Criminosos e ameaças à segurança. Isso! Eu acho que inicialmente ele vai focar nisso, Paulo, mas vale a pena ressaltar que no último presidência Trump, no qual eu também já atuava como advogado, você já estava fazendo seu podcast, tem o Dr. Walter também que vinha aqui e falava sobre, que ele não fez essa distinção no governo dele anterior. Mas quem deportou mais não foi nem o Trump, foi o Obama. Foi o Obama. Concordo com você. Foi o Obama que deportou bem mais do que o Trump. E lembrando, gente, essa é a opinião que a gente tá falando, é achismo, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O que Isso vai como acontecer a foi? gente não sabe, mas o fato do que o que já aconteceu a gente sabe. Isso que você falou, como foi aí na outra administração que ele fez essa deportação e não ficou só na linha dos criminosos e ameaça à segurança? Como foi feita essa massa de deportação? Não teve massa de deportação, né? Por exemplo, deportou menos do que o governo democrata anterior. Mas eu acho que dessa vez ele vem com experiência. Então, um presidente que teve um time off, né? Um período ali no qual ele não foi presidente, que foram esses 4 anos. E ele volta com experiência e volta... sendo eleito também na campanha imigrante, Com esse mote, contra né? imigrante, ele vai ter que fazer algo, né? Sim, sim. E para isso ele vai precisar de várias mãos, porque você não consegue deportar sem ter mãos suficientes para fazer a apreensão. Começa aí. E também o fato que você vai ter que, se você quiser fazer mass deportations, provavelmente você vai ter que acelerar os processos judiciais também. Porque não é só simplesmente pegar e deportar, né? Tem um processo judicial que acontece. E as cortes já estão bem pesadas, porque teve muito imigrante entrando pela fronteira esses últimos 4 anos, que entram... Os que nunca passam ali pela fronteira, tudo bem, mas que a gente não sabe cadê eles. Mas muito eles fazem um appointment ali pelo app que você faz na fronteira para você entrar. E você já entra no país com um processo de deportação. Mesmo que você esteja alegando asilo, mesmo que você esteja alegando isso e aquilo, você já entra com o processo de deportação. Então, imagina o número de processos que estão pendentes nas cortes imigratórias no país. Então, ele vai ter que fazer várias frontes, na minha opinião. Ele vai ter que fazer a fronte de contratar juízes, de contratar personnel para as cortes, para poder julgar
esses casos, quanto ele vai precisar de mãos, tanto militares quanto polícias locais, para ele conseguir executar esse mass deportation, e muito dinheiro investido para poder conseguir fazer tudo isso acontecer. Bilhões e bilhões. Então, para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos, pelos números que dizem, 15 milhões de indocumentados. A população inteira de Portugal são 12 milhões. É muita gente. Então, para você ter uma ideia, tem mais do que um país aqui dentro de indocumentados. Então, falando, é impossível. Ele vai ter que ter 10 mandatos para, se quiser, limpar os Estados Unidos. E eu acredito que não é nem da vontade dele querer mandar todo mundo embora, porque nós sabemos que nós precisamos muito dos imigrantes. E o imigrante gera muito dinheiro pro governo. Aí eu vou te dizer, eu não sei por que a gente só fala sobre deportação, né? A gente tá going off topic, porque a gente começou com um announcement que realmente, vamos explicar, né? Também eu acho que vale a pena explicar. Porque, gente, não foi que o Trump foi na televisão e disse, isso. Ei, agora eu vou pegar todos esses militares e eu vou colocar pra eles deportarem pessoas. Na verdade, foi uma outra pessoa que fez um post dizendo que acreditava que isso ia acontecer e ele respondeu a esse post no Truth Social, que é o social media do Trump, dizendo yes, pontos de exclamação. Foi só isso. Então a mídia reagiu a essa interação entre da confirmação dele com esse yes. Com esse yes, não falou como, nem quando, nem que forma, se todos, se não todos. Yes. Então foi isso, foi o yes. E bem Trump. Yeah. Mas para tudo isso acontecer, gente, é um investimento financeiro gigante. Precisa de muitas mãos, não se acontece do dia pra noite. Mas, de novo, ele vem com experiência e ele vai querer mostrar serviço, né? Porque ele tem as pessoas que elegeram ele baseado nisso, que ele vai ter que mostrar serviço pra essas pessoas. É o mote dele. E lembrando, ele está correto. Por quê? Você acha que ele está preocupado com vocês brasileiros? Você acha que está preocupado com os mexicanos? Não estão, não tá. O problema não são os brasileiros, não são os mexicanos. O problema é que entra gente do Middle East, que é do Oriente Médio, entre os chineses terroristas, entra qualquer um. A última administração deixou as portas abertas, então nós não sabemos quem está aqui dentro. E realmente, essas pessoas precisam ser deportadas por causa de segurança. Mas eu acho que ele realmente, agora tentando fazer full circle, eu acho que ele realmente vai inicialmente focar nas pessoas que têm um recorde criminal e que são violentas. Porque ele tem que ter prioridades. Porque sem a prioridade, ele também vai ficar perdido, entendeu? Então, acredito que a prioridade realmente vai ser essa, mas não impede ele de ter diferentes ações. Por exemplo, mandar o ICE em vários businesses, né, em vários negócios, para ver se tem imigrantes ilegais. Mas fazer blitz, né? Mas bem aqui, ó, nós três aqui, que não somos as pessoas mais inteligentes do mundo, estamos na top 10, mas não somos as mais inteligentes, né? Se você falar pro Renatinho, que chegou agora, tem 3 anos, se você falar pro Renato, me leva onde tem documentado, o Renato vai saber que tem 300, 400, 1000 indocumentados. Então, se ele quisesse realmente pegar, se alguém quiser pegar, é só ir. É muito simples, é muito fácil. Mas não é que é simples, isso é uma operação policial. Então, precisa de uma organização para que essas operações sejam feitas. Sim, eu entendo. Entendeu? Não é só tipo Mas é o que eu tô falando, não precisa ser um gênio para pegar, para querer buscar. Mas tem investimento, tem um curso, tem uma equipe, né? Sim, muito caro. E vai fazer o que com esse povo? Yes. Vai deportar como? Quem vai pagar por tudo isso? Não, mas aí lembra, ele também faz acordos com os países, por exemplo, que eles têm também que pagar pelos custos deles. E se os países não acordam com ele sobre essa divisão de custos, ele também começa a dificultar em tarifas, em outras coisas, o porquê que esses países não estão recebendo os seus cidadãos de volta. Eu não sabia disso. Ou também, por exemplo, fazer então um acordo com o país para receber. Então vamos dizer que a gente vai ter muita gente imigrante que vem, por exemplo, de Honduras, do Central America, América Central, México. Essa é a grande maioria dos imigrantes, né, que estão entrando. Então, se esses países eles se recusam a receber seus cidadãos de volta e não arcam também com os custos, eles começam a criar mais tarifas, a diminuir o dinheiro que é doado, é investido, é isso, é aquilo nesses países. São sanções. Sanções para que possam dificultar. Porque se você está me dificultando a deportação dessas pessoas, eu vou lhe dificultar de outras maneiras. Você lembra o nome do cara que ele colocou para ser o guardião da porta?
Eu esqueci agora, eu tenho até anotado aqui. E resumindo, esse cara, e aí tem um problema. Muitos de vocês devem estar falando, e quem tem um filho americano vai estar seguro? E esse cara que eu esqueci o nome dele, Roman, alguma coisa Roman, se não me engano. Eu vou pegar pra gente. A doutora Elisa vai pegar o nome pra gente. Ele deu uma resposta bem interessante. Perguntaram pra ele assim, o que você vai fazer com os filhos que são americanos, dos ilegais? Pergunta importante. Aí ele falou assim, vou deportar todo mundo. E aí você tá falando, ai, como assim? Porque existe... gente, ó, vamos ser bem lógico, não vamos levar pro coração. Aí existe o problema de separar pais de filhos, que todo mundo fala, ai, quer separar pais de filho. Se It's Tom Homan. Tom Homan. Eu sou cidadão americano, a doutora Elisa é cidadã americana. Se eu cometer um crime aqui nos Estados Unidos, eles vão separar meus filhos de mim. Porque não vão colocar meus filhos na cadeia. Então, o separar filho em relação a for criminoso é para todo mundo. E quando você entra aqui nos Estados Unidos pelo México, você é considerado um criminoso, não porque você cometeu o crime de entrar ilegalmente, que é um crime, mas também você não foi vetado. Eles não sabem quem é você. Nós que viemos de avião e entramos e ficamos, o overstay, que também não está correto, eles sabem que nós entramos, eles sabem quem nós somos, eles sabem tudo sobre nós. Então eles estão muito mais preocupados de quem está aqui dentro que não foi vetado, não sabe nome, não sabe endereço, não sabe nem de onde são essas pessoas. Estes sim são quem eles têm o olho, o target, como que fala? Tem o alvo principal, foco, eu acho. Assim, eu e acho é tudo achismo também. É tudo achismo, mas às vezes achismo, é boato, mas fato, né? é um intelligent guess. A gente não tá falando coisas que não vão acontecer. Vão acontecer, mudanças vão ter que acontecer. E eles estão fazendo essa pressão para as pessoas pararem de vir também. E também, assim, o que é que eles podem fazer? Eles podem fazer desculpa, mas é algo que eles fizeram na última vez que o Trump foi presidente. Por exemplo, é uma deportação rápida de pessoas que estão aqui há menos de 2 anos. Então vai ter muita gente que está há menos aqui de 2 anos. Você pega, deporta. Então, ó... Isso é mais rápido e mais barato, né? Esse tipo de deportação, porque tem menos direitos. Menos direitos legais, exato. Então isso também pode acontecer. Interessante, acho que pode ser um dos focos E eu também acho dele. que outra coisa que ele vai fazer, que ele deveria fazer, na minha opinião, é não somente focar na fronteira e nas questões judiciais que já estão em corte de deportação, mas também fazer, como esses asilos eles estão muito atrasados, os asilos tanto na corte, mas também na USCIS, que é a imigração americana, eu também acredito que se ele tem pessoas que estão orientando ele de uma forma que tem uma visão mais ampla do que está acontecendo, também estaria indicando a ele contratar um grande número de oficiais para fazer um julgamento mais sumário desses asilos que estão pendentes na imigração que estão aí demorando 8, 10 anos a serem julgados. Não todos, mas na sua média, a gente tem visto uma média muito demorada. Acho que ele vai fazer uma força-tarefa para várias coisas, né? Porque se for depender do tempo que se leva para um julgamento, para um juiz chegar em tal documento, não vai funcionar. Pelo menos não nesse mandato. Você falou, né? Vai levar 10 mandatos. Vai levar 10 mandatos. Então eu acho que ele vai fazer várias frentes, várias forças-tarefas. Eu imagino, né? Vamos ver. Tá chegando. Inteligência Guest. A gente vai ter que voltar daqui a algumas semanas e começar a comentar. Então, a minha opinião para vocês, procure um advogado da sua confiança, um advogado de verdade, não uma pessoa que dá opinião, ou um especialista, alguém que vai querer te vender um asilo quando você sabe. E outra coisa... muito cuidado com essa questão de asilo. Perguntar até para a doutora Izzy, porque o que está aparecendo... Isso que está acontecendo, que as pessoas que estão entrando com asilo agora, nesses últimos 2 anos, está sendo julgada mais rápido do que quem entrou. Mas isso também foi uma moda do Trump, né? Que é tipo assim, vamos de frente para trás, né? Então, os casos que estão entrando hoje são julgados mais rápido, né? Mais acelerados do que os que já estão na fila há 5, 6, 7 anos. Então é isso aí, gente. Então procura um advogado. Se você está aqui... Primeira coisa, se você estiver aqui nesse país, não cometa nenhum crime. Por favor. E se você está na Flórida ou em outros estados também que tem uma posição mais republicana, você também tem que andar mais na linha. Essa é a realidade. É isso aí. Então procure um advogado da sua confiança e faça uma consulta, fala a sua situação e ele vai dar o melhor
melhor opção para você no momento. E no final da conta, você faz o que você quiser. A vida é sua. Lembrando que tudo que nós fazemos existe consequências. Né? E eu tô aqui há muito... Diferente dos advogados de imigração que vê coisas todos os dias, eu tô aqui há 27 anos, eu não conheço ninguém que pegou na minha mão que foi deportado porque estava trabalhando, porque estava dirigindo. Conheço pessoas que cometeram crimes, caíram sentado no colo da polícia, e a polícia deportou, e reportou e foram deportados. Tá, mas dirigir sem carteira é um crime. É uma infração. É um crime. Qual que é a diferença? Não é uma infração, não é um ticket. Então, mas é opcional pro policial te levar ou não? Não é mais. Depois mas não é. Ele não é que ele não vale levar Ele- pra UAS. Mas ele pode marcar Não. uma corte para ele vai Não, é marcar, opcional. Ele vai marcar uma corte pra você. É isso que tem acontecido. E você pode ser indicado também pra um processo de deportação. Pode acontecer todas as vezes? Provavelmente não, gente. É muita gente. Entendeu? Mas Mas o então, mas dirigir sem carteira é também um crime, entendeu? E quando você tá aqui e você não tem nenhuma outra opção imigratória, e eu acho que é por isso uma das razões que o asilo ficou tão famoso, é porque quando você aplica para o asilo, agora você tem a possibilidade de pedir sua carteira de motorista. E quando a gente está num estado como a Flórida, no qual você não tem essa possibilidade, se você não estiver aqui de uma maneira legal, ou nem somente legal, tá em processo, né? E um processo que lhe dê a possibilidade de pegar a sua carteira de motorista, né? Porque não é só estar em processo, você tem que estar num processo que lhe dê a possibilidade. Eu acredito que o asilo virou moda aqui por essa razão. Por quê? Porque eu posso ser preso, eu posso ser deportado, eu posso ter um acidente de carro e ser deportada, eu posso passar por um stop sign, né? Por um red light. E ser pego pela polícia e ser deportado. Então, se eu aplico pro asilo, agora eu tenho a possibilidade de pedir minha carteira de motorista. Então, eu acredito que o asilo aqui ficou tão utilizado. Ficou mais barato do que escola de inglês. Também tem isso. O asilo protege, então, né? Pra esse tipo de situação e sai rápido a documentação. Mas lembrando, o policial aqui, eu tô defendendo vocês aqui contra isso. O policial aqui não vai te parar se você não cometeu uma infração. A não ser se alguém bater em você passar no vermelho. Mas tudo pode acontecer. Mas tudo pode acontecer. Isso aí é um risco que eu sempre falei. Lembrando, pessoal, eu fiquei 4 anos indocumentado aqui nesse país, ou ilegal, como quiser. E eu me legalizei me casando, onde eu sou casado há 22 anos, 4 filhos, aquela coisa. Não foi nem por green card, porque se fosse, ia ser muito caro esse green card, né? E o que eu quero... Então, quando a gente vem aqui, então, tem que ser bem... Vamos ser bem honestos pra gente ir pra próxima, tá? Quando você escolhe morar nos Estados Unidos ilegal, vir de avião e ficar, que foi como eu fiz, lembra, ninguém tá julgando, ninguém tá... Bate-papo aqui. Você tem que saber que pode acontecer de você ser deportado. Você vai ser deportado? É o que eu falei, eu tô aqui 27 anos, não tenho nenhum amigo meu que pegou na minha mão que foi deportado. Eu tenho amigos milionários indocumentados aqui. Mas podem ser deportados. Não é que vai, pode. É igual eu sair daqui que nem um louco, pegar meu carro e dirigir que nem um retardado na rua, eu posso bater, eu posso tomar uma multa. Vai acontecer? Não sei. Pode acontecer? Pode. Então é isso que a gente tá deixando claro aqui. E o que a doutora Izzy fala é as coisas como são na lei. O que eu falo é como acontece. Não, mas assim, eu também moro aqui há muito tempo. Entendeu? E talvez no meu círculo de amizades também não são aonde a maioria das pessoas são deportadas. Mas isso já viu muita gente ser deportada já. Óbvio que é teu trabalho. Apesar que eu não lido muito com casos de deportação, né? Mas já vi muitas pessoas serem deportadas. Brasileiros? Então, assim, Pessoas próximas a você? De novo, meu círculo de amizade não, mas pessoas que eu já trabalhei já trabalhou? em circunstâncias, já. Acontece. Acontece todos os dias. Por isso que existe corte de deportação, existe oficiais de deportação, aquela coisa toda. Mas é isso aí. Lembrando, aqui a gente tá fazendo bate-papo. Tomara que o ano que vem o Trump venha e seja bem tranquilo e que as coisas não sejam tão agressivas. Vai ter mudança todos os dias. Que saia quem tem que sair, né? As ameaças, os criminosos, Isso aí, quem gera problema aqui, que a gente, né? No Halloween a gente comentou na outra edição que teve uma pessoa que saiu dando tiro. Então, esse tipo de pessoa realmente, ele tá certíssimo em retirar. E era americano, né? Daí não dá pra deportar. Não dá. Mas dá pra prender, dá pra prender, ele foi preso. Prender e pena de morte nesses vagabundos. Vamos pro próximo aqui, que já ficou doido aqui.